Olá, família! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Café em Família. Hoje, de uma maneira muito especial, porque nós estamos inaugurando a segunda temporada do nosso projeto Café em Família e hoje de uma maneira bem especial, né, amor? Põe especial nisso. Sejam muito bem-vindos. A gente estava com saudade já de gravar e começamos a todo vapor essa gravação agora da segunda temporada de forma mais do que especial, como o Fernando falou. Então eu quero apresentar para vocês um casal que nós vamos entrevistar hoje, muito especial para nós. Eles fazem parte, né, também do Café em Família, vocês vão entender daqui a pouco. Ambos são formados em relações internacionais, eles são empresários no ramo de turismo e eles também são casados há quase 4 anos. Amam viajar e são também idealizadores do projeto Voo Adiante. Eles estão também dando uma volta ao mundo, gente. Olha só. Quero apresentar para vocês, então, Júnior e Ana Flávia Ferraz. Sejam muito bem-vindos ao Café em Família. Obrigada, gente. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. A gente realmente se sente em casa, né, amor? É verdade, é um grande prazer, uma alegria estar aqui. Eu que assisti todos os vídeos que vocês já fizeram, já ouvi todos os podcasts, e agora é uma honra poder estar aqui compartilhando dessa mesa, desse momento tão agradável com vocês. Obrigada pelo convite. Muito bom. Obrigada por ter aceitado, né, esse convite. É verdade. Pô, o prazer é imenso, né? E eu tenho certeza que todos vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, vão ter assim um tempo maravilhoso, porque eles contarão para nós muitas histórias, as experiências que eles tiveram nesses últimos meses, né? Então fica ligado, aproveita nesse momento agora para curtir, para compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares, porque eu tenho certeza que de alguma maneira vai edificar a sua vida. Para você que sonha em viajar, para você que sonha em abrir um negócio, que você está às vezes na dúvida de tomar alguma decisão muito importante na sua vida, você vai ver o que pode levar as pessoas a empreenderem, a dar um passo, um passo muito importante para a sua vida, né? E também saber em que momento nós podemos colocar Deus nessa história, né? E como que Deus pode fazer realmente a grande diferença na história, não só contadas por eles, mas também fazer uma diferença na sua vida. Vamos lá? É verdade, vamos lá. Mas antes a gente precisa falar uma coisa muito importante, né? A Ana Flávia é a nossa filha mais nova, o Júnior é nosso genro. Tô achando que isso é panelinha, né? É meio panelinha, né? Tô achando, viu? Mas por isso também que nós falamos que eles fazem parte também do projeto Café em Família. A Ana também tomou conta, por bastante tempo tomou conta das mídias sociais do Café em Família, nos ajudou, deu um grande apoio, né, no início desse projeto. E nós queremos, então, também conhecer a história de vocês. Nós queremos conhecer a história desse casal precioso, né? História de vida, história também profissional, né? Dos sonhos, dos projetos como um todo. Então, a gente queria perguntar primeiro para vocês como que vocês se conheceram. Fala pra gente aí, conta pro pessoal. Quem começa, eu ou você? Quer que eu fale? Eu posso contar. Não, entrar nessa família foi um privilégio, né? Eu tive sorte de muitos anos atrás, a minha família ser amiga da família de vocês, né? Mas até então não tinha nada assim, a gente desde criança, eu e a Ana Flávia... a Ana Flávia, na verdade, desde criança, a Ana Flávia era a melhor amiga da minha irmã, a melhor amiga da minha irmã, e os nossos caminhos se cruzaram, assim, bem antes da gente ter qualquer intenção de namoro ou algo relacionado a isso. Até porque eu tinha 4 anos de idade, né? Não teria como, mas enfim, tem muitos anos, mais de 20 anos, então, que a gente se conhece, nossas famílias se conhecem. E depois, com 21 anos, eu já estava na faculdade, o Júnior já estava quase formando em Relações Internacionais, coincidentemente o mesmo curso, não foi na mesma sala, nem nada assim. Ele já estava formando, eu estava entrando na faculdade, e aí a gente começou a conversar de forma mais intencional, nossas famílias já se conheciam, mas daí a gente começou a conversar de uma forma mais específica. Eu tive que vir nessa mesa aqui primeiro, né, para pedir a bênção e tudo mais. Verdade. Ter uma conversa com o sogrão, né? Foi verdade. Pedi a permissão para namorar, mas
de lá pra cá, só bênção, né? Graças a Deus. Isso foi em 2016. E aí, de lá pra cá, a gente foi 1 ano e 3 meses de namoro, 1 ano e 3 meses de noivado, 2 anos e meio ao total, antes da gente casar. E depois nos casamos e agora já vai completar quase 4 anos juntos, de casados, né? De casados. É isso, um pouquinho da nossa história. Legal, nós falamos um pouquinho, a Rosiane comentou um pouquinho sobre a história também profissional, né? Porque acaba que vocês são empresários do segmento de turismo, né? E essa ideia de entrar para esse universo, para esse tipo de negócio, surgiu antes do casamento ou depois do casamento? Foi antes porque quando eu estava na faculdade de Relações Internacionais, eu comecei a trabalhar em uma agência de turismo aqui em Uberlândia, né? E aí eu trabalhei durante 4 anos na mesma agência, então eu consegui aprender alguma coisa ali relacionada ao turismo, né? 4 anos, na verdade, assim, é muito tempo dentro de uma área de atuação. E a partir do momento que eu saí de lá, já veio aquele desejo, assim, de, às vezes, abrir meu próprio negócio, né? E aí a gente sempre pensa, eu pelo menos, né, como homem, eu pensava, tipo assim, sempre quando eu era adolescente, eu ficando mais jovem, 16, 17, 18 anos, quando eu tiver minha vida, eu vou fazer tudo do jeito que eu quiser, né? Mas nada melhor do que o tempo para ensinar a gente, né? Então, mesmo depois de casado, eu e a Ana, a gente tem algo que assim, é um norteador das nossas ações. Antes de tomar essa decisão, fui lá, conversei com meu pai e perguntei, pai, o que você acha? Eu tô pensando em fazer isso, isso e isso e tal. Abri a minha própria agência, né? Ouvir conselhos. Ouvir conselhos, né? Então, o primeiro passo foi ouvir conselhos de pessoas mais experientes do que eu, independente se eu tinha assim, um norte empreendedor na família, porque a minha família não veio de uma família empreendedora, né? Sempre de trabalhar para outras empresas, ter um bom trabalho, né? Mas surgiu então o desejo, logo depois que a gente casou, né? Não, antes da gente casar, pouco antes, 2016, no início do namoro, eu então abri a agência de viagens, né? A Zarpay, aí foi que nasceu a Zarpay. Nasceu a Zarpay. É a agência que abriu em maio, foi isso? Abrimos em junho de 2016. Em agosto eu entrei na empresa. Eu estava na faculdade, na época a gente namorava, inclusive foi um grande passo. Na verdade foi antes da gente começar a namorar, né? Antes de que começar a gente oficializou, né? Em outubro o namoro, né? Não, do outro ano. Do outro ano, verdade. Foi 2017. Foi logo em seguida, é verdade. Logo em seguida, no ano seguinte a gente já estava namorando e tudo. As coisas estavam encaminhando e aí eu estava junto na criação, né, da empresa e tudo. Aí a empresa abriu e logo ele me convidou para fazer parte. Eu estava já fazendo faculdade e era uma coisa que tem a ver a área, né, Relações Internacionais. Eu sempre gostei muito de viagem, de outros países, outras culturas. Sempre foi uma coisa que eu amei. Vocês vão entender aí mais pra frente um pouquinho sobre isso. Quem já me conhece ou nos conhece também, né? O Júnior também sempre gostou muito disso. Então foi algo que conciliou, assim, né? Que foi uma junção de sonhos e objetivos em comum. E aí eu comecei a trabalhar na agência junto e hoje já tem mais de 5 anos agora, né? Vai completar aí quase 6 anos que a gente está no mercado de turismo, né? Nos últimos 10 anos, assim, fazendo um balanço, mais de 1.000 pessoas atendidas, mais de 2.500 viagens planejadas. Então, assim, é uma bagagem bem, bem legal. Eu acho, vocês contando aí, eu lembrei, né, de quando a Ana veio conversar com a gente, falou, o Júnior, né, a gente já sabia, né, que estava abrindo a agência e tudo, e ele me chamou para trabalhar junto. Aí você lembra que nós conversamos e falamos assim, bom, vamos conversar então com a Ana, porque se esse namoro sobreviver aos dois trabalhando junto, o casamento sobrevive a qualquer coisa. Não, e foi um dos conselhos que nós demos. Tem um detalhe que até hoje a gente brinca com essa história, que na mesma época eu tive uma proposta numa startup para começar lá, né? E seria uma oportunidade de crescer, de carreira. Eu ainda estava no início da faculdade. Então, para mim, era um momento muito assim de, nossa, vou realizar algo legal. E aí eu tive a proposta de começar junto com ele. Eu fiquei assim, gente, mas namoro, se não der certo aí minha carreira, como é que vai ser isso, né? Só que dentro do meu coração eu já tinha uma clareza e as coisas estavam fluindo pra gente
continuar o resto das nossas vidas, né? Assim, caminhar para um casamento. E daí eu falei, agora é a hora, se é um negócio que vai ser nosso, né, também. Então, foi algo que foi uma boa escolha, né, amor? O que ela fala da brincadeira é porque eu já falei pra ela, né? Às vezes a gente tá numa viagem bem legal assim e fala, tá vendo? Se você tivesse lá na startup, você não ia estar aqui agora. Ele sempre usa essa frase, gente. Toda vez que a gente tá num lugar legal, ele... se estivesse na startup... E quando tem uma coisa ruim também, não tem a frase, aí não? eu falo, a startup, quem sabe? Mas sabe o que é uma coisa legal? Vocês estão conversando aí, eu tô lembrando de uma coisa. Quando o Juninho veio, né, foi que assim... Um príncipe, né? Muito bem educado, diga-se de passagem, né? Uma família excelente. Então, quando foi começar, né? Você começou certinho, né? Entrou pela porta, que é o pai, sim, né? Então, vocês sentaram antes e tudo e conversaram. E até quando você falou assim, falou, é um privilégio, eu achei que você ia falar assim, foi muito difícil. Porque... eu pensei, não, ele não falou. Mas eu achei interessante, lembrei, né, de quando vocês sentaram para conversar com a gente, então não sei se vocês se lembram que a gente falou assim, olha, vocês vão começar a namorar, então pode fluir, pode, né, dar certo e pode não dar certo. E a amizade entre as nossas famílias, ela não nasceu em nenhuma esquina, né, não foi de qualquer forma, então vocês, por favor, façam as coisas certinho, com responsabilidade, porque as nossas famílias são amigas e vão ser sempre, né? Então, para não gerar nada, né? Então, acho que foi legal também esse início, né? Verdade. Lembrando agora desse início, foi legal essas partes também, né? As famílias serem amigas facilitou, assim, o processo por conhecer a índole, o caráter, né? Então, a gente não teve dificuldade, assim, de saber como que cada um era. A gente já sabia mais ou menos. E eu creio que até hoje a gente desfruta dos benefícios das famílias se conhecerem antes, né? Porque a gente tem uma comunhão muito gostosa, assim, entre as famílias, com os meus sogros, né, com os meus cunhados também, com vocês, ainda mais nesse momento que a gente está aqui também no Brasil, está sendo um momento muito legal, assim, com as duas famílias juntas, né? Então, isso é uma coisa bem bacana. Eu costumo falar que quando a gente se conheceu, quando as famílias se conheceram, fazendo um curso, inclusive, de educação de filhos, né? A maneira de Deus. A Mariana não tinha nem dente na boca direito, né? A Mariana, que é a irmã mais nova, né, do Júnior. Então, assim, nós vimos esses meninos crescerem, né? E é muito bom, é um privilégio para nós, né? É legal. Você falou sobre esse tempo que vocês estão aqui no Brasil, mas afinal de contas, onde vocês estão morando? Nós temos uma ótima 4 pergunta. malas. Nós moramos praticamente em cima delas. É uma ótima pergunta. Não temos residência no momento. A gente mora nos destinos que a gente vai. Nos últimos 10 meses, nós estamos no meio, né, de uma volta ao mundo, que o plano é durar 1 ano. A gente começou em fevereiro de 2022. E então nós estamos aí quase finalizando o projeto. E desde então... é um destino atrás do outro. Nós estávamos nos Estados Unidos antes e depois, em fevereiro, partimos para essa grande aventura aí, conciliada, né? Projeto com sonho, um monte de coisa. E daí, desde então, não temos lugar fixo, não temos residência, não moramos em lugar nenhum no momento, né, amor? Morando na casa do sogro da sogra, gente... do meu pai e da minha mãe. A gente reveza aí. Uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro. Essa é a nossa vida no momento, né, amor? Ou seja, nem aqui no Brasil, nem aqui na cidade de vocês estão com um paradeiro fixo, né? Uma semana na casa, uma semana na casa dos pais. Nossa vida é nômades. Vida nômade, né, amor? Mas é interessante que, falando da vida profissional de vocês, essa vida profissional levou vocês para morar lá nos Estados Unidos, né? E lá surgiu essa ideia, né? Sim. Esse projeto, né? Brotou lá dentro do coração de vocês, esse projeto de dar essa volta ao mundo que você começou a falar aqui, né? Então, nesse momento, eu quero dar um pequeno stop aqui, apenas para incentivar você. Insista em assistir esse podcast, porque agora nós vamos entrar em algo
porque se você gosta de viagem, gosta de sonhos, gosta de entender a respeito de culturas, vocês vão ver a partir de agora que é uma experiência fantástica que esses meninos estão vivendo e que pode trazer assim muitos ensinamentos para nós, porque a experiência que eles estão tendo, as virtudes que Deus tem derramado na vida desses meninos através dessa experiência, eu tenho certeza assim que vale a pena ser repartido. E é por isso que nós estamos fazendo de tudo para que esse podcast realmente era um desejo já nosso, né? Que ele acontecesse. Por quê? Porque a gente sabe que essas virtudes que serão repartidas aqui, eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Inclusive, nós estamos bem enferrujados, né? Porque nós ficamos um tempinho sem gravar e a gente não conversou com vocês sobre curtir esse vídeo aqui, ajuda a gente aí com esse projeto, porque nós queremos que esse vídeo, que essas entrevistas, elas alcancem o maior número de pessoas. Então já curte aí, já manda para alguém, compartilha aquela pessoa que você sabe que gosta de viajar ou que tem um sonho e ainda não realizou, vai valer a pena você compartilhar, tá bom? É isso aí. Bom, como nasceu esse sonho, essa ideia de dar uma volta ao mundo? Eu acho que para responder essa pergunta a gente tem que voltar um pouquinho mais, né? Porque a nossa grande aventura mesmo começou com a pandemia, né? Nós estávamos em 2020 e nós decidimos sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. Então nós ficamos praticamente aí 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, né? Nos Estados Unidos. E um dia a gente lá nos Estados Unidos, deitado, 2 horas da manhã, eu viro pra Ana e falo assim: amor, qual que é o seu maior sonho antes de ter filhos? Aí ela parou assim por alguns segundos e falou assim: se eu pudesse, eu queria conhecer o máximo de países possível. Aí eu já cansado, né, virei pra ela: então vamos. Deitei pro lado e capotei, dormi, né? Essa noite não existiu pra mim, no caso, né? Eu não dormi depois dessa pergunta. A gente tava conversando sobre a nossa vida, nosso futuro, né, planos e tudo. De repente ele me solta essa pergunta. Eu respondi isso e ele fala: então vamos. Eu falei: então vamos. Ele dormiu e eu fiquei lá pensando: como assim vamos? A gente tá aqui, tá tudo certo, né? Nossa vida tá fluindo, a empresa online tá tudo certo, enfim, e agora, né? Como assim vamos? E aí no outro dia a gente acordou, né? Tivemos a oportunidade de conversar mais sobre isso, explorar essa ideia, porque sempre foi um sonho conhecer vários países. A gente já viajou antes, né, para alguns lugares, sempre foi algo que é uma paixão. A gente fala que é mais que só uma profissão, que a gente trabalha fazendo as pessoas viajarem, mas a gente ama conhecer lugares, criar roteiros, né? Explorar esse universo da viagem em si. E sempre foi um sonho, mas assim, nunca foi algo que a volta ao mundo em si, inclusive, era um grande sonho poder um dia falar que a gente completou uma volta no globo, né? Que a gente percorreu ali e voltou para o mesmo ponto, enfim. Mas a gente começou a pesquisar. A partir desse dia, começamos a explorar algumas ideias e pensar nas possibilidades, como seria. E aí, assim... A verdade, o que foi um fator assim, predominante que a gente tem que falar é também a questão financeira. Sim. Nossa empresa, toda a operação é no Brasil. E nós estávamos morando nos Estados Unidos. Então, a gente tendo um faturamento em real e gastando em dólar. Né? Então, o nosso pensamento foi: onde que dá pra gente morar pela metade do que a gente gasta aqui? A gente queria cortar gastos, né? Em que lugar no mundo que a gente conseguiria fazer E a gente isso? começou a fazer algumas pesquisas, tipo assim, de 30 dias, né? E começamos a olhar a Ásia, começamos a olhar a África, até mesmo a Europa. Falando: poxa, mas dá pra gente fazer isso, né? Então... Não tiver um aluguel, um carro, se a gente só precisar pagar nossa hospedagem, nossa comida e deslocamento, como seria? A gente começou a pôr na ponta do lápis, né? Então, todos os custos que a gente tinha numa rotina normal, né? Com gasolina, com pagamento de carro, aluguel e tudo mais, a gente viu que seria possível dar um passo pra gente realizar o sonho, né? E a partir daí, então, a gente começou, olhamos algumas estratégias da empresa que a gente trabalha, né? Com milhas também, o que possibilitou a gente fazer uma viagem dessa, né? Então... Foi o bilhete de volta, né? O bilhete de volta ao mundo. Então, teve algumas regrinhas, né? Para completar também o nosso sonho. Justamente, o bilhete, uma das regras é que o bilhete, ele tem que dar uma volta completa no globo. Então, a gente tá quase aí chegando, né? Realizar esse sonho.
sonho. A gente tem um privilégio muito grande que nem todas as pessoas têm a oportunidade de, às vezes, viajar para um outro país ou até mesmo para outra cidade, né? E a gente tá aí, só nesse ano, 22 países alcançados, né? Mais de 60 cidades. Mais de 60 cidades. A gente nem contou, assim, para falar cada cidade mesmo. Se a gente for parar para pensar, é muita coisa, né? Em tão pouco tempo. A gente tá para completar aí quase 11 meses de viagem. 10 meses, né? Quase 11 meses. E tá quase chegando aí a gente realizar esse sonho mesmo de dar essa volta completa no globo. Mas aí, assim, vamos voltar um pouquinho. Se a gente fala nas nossas redes sociais, já falamos no Instagram, falamos inclusive no canal no YouTube que a gente tem também, que é o Voo Adiante. Acho que a gente deve falar um pouquinho sobre o projeto mais à frente, mas assim, acho que seria interessante aprofundar um pouquinho a decisão, né? Porque como surgiu a ideia? Foi uma ideia, a princípio era um sonho. Mas como que, de fato, a gente partiu para isso, né? E aí, vamos deixar tudo e partir para essa aventura? Porque, assim, humanamente falando, poderia parecer uma loucura. Simplesmente deixar tudo para trás, ficar com cada um 2 malas na mão e partir por uma viagem de um destino a destino, sem voltar para trás, sem ter lugar fixo, né? Exatamente. Trabalhando, porque não foi uma viagem de férias, a passeio. Nós não somos ricos, né? Não foi um ano sabático que a gente tirou para explorar o mundo, não. A gente continuou trabalhando online, né? Para poder pagar. Para poder pagar mês a mês a viagem. Então foi um grande desafio, a gente, para tirar isso do papel, né? Seria um grande desafio. A gente estava ciente disso, que para fazer a viagem a gente teria que abdicar de algumas coisas. E daí, como que a gente tomou essa decisão, né? Eu queria compartilhar aqui com vocês. A gente tava com essas ideias, mas a gente começou a orar. Começamos a buscar de Deus. Poxa, será que isso é propósito do Senhor para nós? Porque sonho a gente tinha, mas será que Deus estava nisso? Será que era sonho dele também ou era só algo nosso? A pergunta da Ana é justamente porque quando nós chegamos nos Estados Unidos, nós encontramos assim, uma família, nós somos muito bem acolhidos, né? Vocês tiveram a oportunidade de visitar a gente lá, vocês viram a rede de amigos, o suporte, que a gente estava numa comunidade e a gente foi muito bem recebido. Sim. E aí nós começamos também, de certa forma, pela primeira vez como casal, servir ali, né? Então a gente trabalhava junto na igreja e tudo mais. E essa fala da Ana é justamente para falar, tipo assim, esse sonho era nosso? Ou a gente estava sendo egoístas em querer realizar um sonho pessoal e largar, tipo, aquilo que a gente estava servindo a Deus, servindo a comunidade, a gente estava, tipo, no conforto ali, estava muito confortável pra gente, né? Sim. E aí foi essa busca que a gente começou a fazer nas orações, né? Poxa, é nosso ou é de Deus? E aí, a partir do momento que a gente começou a orar, assim, e ver que podia ser algo, colocar no papel e tudo, a gente compartilhou com vocês, né, meus pais, compartilhamos com os pais do Júnior, e só, vocês, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, ninguém sabia de nada, gente, que fique bem claro que ninguém estava sabendo desse propósito, desse sonho, desse desejo, no momento que a gente falou, compartilhou com os nossos pais. E aí, eu falei com Deus, assim, eu falo que eu sou muito da ala presbiteriana, vamos dizer assim, para quem tá ouvindo aí, no sentido assim, Deus pode falar comigo na minha leitura, eu tô lendo, Deus fala, eu não preciso, tipo, que, vem um profeta, vem alguém, eis que te digo, você vai fazer tal coisa, e aí só assim eu vou ter certeza que Deus falou comigo, assim, eu sei que Deus pode falar dessa forma, eu sei disso, mas eu nunca fui de ficar buscando esse tipo de palavra, sabe? Mas nesse dia especificamente, eu falei, bom, como é uma decisão muito séria, assim, eu gostaria, Deus, né, que o Senhor falasse comigo claramente, que o Senhor falasse conosco, né, amor, bem claramente, se é pra gente tomar essa decisão. Porque se não for pra tomar, vai ser um tiro, assim, muito errado, a gente, enfim, vai ser o... Pode dar muito ruim, né? Exatamente. Então deu pra perceber que não era uma decisão baseada em planejamento e coragem. Era uma decisão que estava baseada e precisava estar fundamentada principalmente na fé. Sim. É isso? Porque mesmo tendo feito as contas e tudo, existia aquela dúvida será que, como que é isso, né? Deus tá nisso, Deus não tá nisso? E o nosso maior desejo, que mais assim, preocupava o nosso coração, era se Deus estava nisso. A gente não queria ir para nenhum projeto, fazer nada que Deus não estivesse, que a gente tivesse a ideia e só colocasse Deus, sabe? A gente queria que compreendesse aquele era o projeto de Deus para as nossas vidas. Eu acho que tem uma diferença, né, nisso.
E aí eu fiz essa oração bem ousada diante de Deus. Senhor, eu quero uma resposta clara, muito clara e objetiva da sua parte, se é pra gente partir pra essa aventura, né, amor? E aí foi muito engraçado, porque né, a gente ia numa igreja, né? A gente faz parte da Diante do Trono, lá nos Estados Unidos. Sim. E aí tava marcado para ir um pastor lá, um profeta, né? Aquele que dá palavras para as pessoas, né? E bem específico, e a Ana Flávia, amor, a gente vai hoje na igreja e Deus vai falar com a Super gente ousado. hoje. Aí eu olhei assim, tudo bem, você acredita? Claro que eu acredito. Desse jeito, né? Com essa intimação e essa coragem Eu tava toda, com você muita tem- fé. Ela tava assim. com muita fé. E, tipo assim, eu fui até falando assim, nossa, Deus vai falar, né? Agora ou vai ou não vai. E aí a gente foi pra igreja, né? Eu tava muito Adivinha, convicta. gente, ela tava muito convicta, né? E a gente chegou na igreja e tal. Nada. Quando começou o culto, a Ana Flávia lá e pegava na minha mão e apertava e vem cá e hora daqui, hora dali. E eu assim, né? Chegamos, acabou o culto e tal. Nada, gente. Passou uma semana depois disso. A Ana Flávia, ela ficou assim, ela ficou muito nervosa. Vocês não têm ideia. Ela não conversava comigo. Ah, não, amor, não exagera. Não exagera, a gente exagera as coisas. Mas Lógico, ela ficou tão eu assim. fiquei um pouco porque eu tava com muita expectativa, mas eu sei que não é no meu tempo, não é do meu jeito, né? A gente tem a tendência a querer as coisas do nosso jeito. E aí logo que passou eu falei, poxa, Deus, eu sei que não ia ser exatamente desse jeito e tudo, mas assim, eu continuo crendo. E eu acho que esse foi um ponto que o próprio Deus olhou e falou assim, você tá crendo, né, filha? Eu tô vendo que você tá crendo. Ela Eu acho que cria eu vou- tanto que ela falou assim: olha aqui, amor, vou ler aqui pra você. Davi falando com Deus, Ah, né? eu tava Antes de ir lendo- pras guerras. Tava lendo Samuel, E né? aí, Senhor, devo atacar os filisteus? E Deus falava assim: vai por trás do Versículo acampamento. seguinte, ele respondia. Aí, Deus falando com o Davi responde pra ele Eu exatamente, quero também, até a né? direção, vai por trás. E por que Deus não fala comigo? Dava até estratégia, eu falava Deus, mas Davi perguntava e ó, rapidinho já Dá acontecia. endereço, número de rua, né? No Novo Testamento tem E número eu só de ficava rua. rindo, né? E ela Eu lá. Nome, falava, número. se o senhor falou com ele, o senhor pode falar comigo, eu sei que pode, né? Eu tava com muita fé mesmo que ele iria falar, porque a gente não ia mover se a gente não tivesse certeza. Resumindo, né? A história é um pouco grande, mas depois disso, eu tava num dia, assim, aleatório, vamos dizer, num grupo de estudo lá, numa segunda-feira de manhã, grupo de estudo bíblico, era um assunto aleatório, também tinha nada a ver com isso. E como eu disse pra vocês, agora eu vou relembrar, eu falei aqui, ninguém estava sabendo de nada. Só meus pais e os pais do Júnior aqui no Brasil que estavam orando por nós. A gente não tinha compartilhado com nenhum amigo lá, em nada, enfim. E aí eu tava nesse grupo e a pastora de mulheres foi no dia, junto com uma pessoa da intercessão também, que não era comum ir nesse nosso grupo. E no final foram fazer uma oração, eu pensei, vai encerrar o grupo e tal. De repente ela começou a orar, assim, desceu do céu, né? O Espírito Santo usou a vida dela mesmo pra falar com uma pessoa que tava lá e começou a falar e tal. E eu fiquei, na hora, me veio no coração assim, Deus tá falando, né? Eu pensei, não vai falar comigo. Eu não cria expectativa, eu na minha cabeça, né? Não precisa criar expectativa, se Deus quiser falar, ele fala, se não quiser também não fala, eu comigo mesma, né? E aí, de repente, ela falou com mais uma pessoa lá, de repente ela veio pro meu rumo. Quando ela colocou a mão em mim, assim, começou a orar, ela falou assim, a primeira frase, eu vejo muitas nações. Na hora eu fiquei parada, assim, falei, não significa nada ainda, pode ser qualquer coisa. Já tô nos Estados Unidos. Já tô aqui, nações, às vezes tá querendo dizer que eu tô em terra estrangeira, sei lá, né? Eu pensando. De repente, eu vejo muitas nações. Eu vejo um passaporte. A hora que ela falou passaporte, eu já gelei, né? Aí ela falou assim, eu vejo um passaporte. E esse passaporte, eu vejo muitos carimbos. Eu não vejo páginas em branco nesse passaporte. E eu vejo que você vai alcançar, que Deus vai levar você e seu marido para muitos países, para muitos lugares. E Deus tem outros lugares, outros países para você alcançar. Aí eu fiquei assim, aí na hora eu comecei a chorar, né? Emocionei ali na hora, porque eu senti como uma confirmação do Senhor muito clara, né? Muito específica. E nesse momento eu me ajoelhei. E quando eu me ajoelhei, eu fiquei na posição assim, né? Com o rosto no chão. E aí ela pôs a mão na minha cabeça e falou assim, como se fosse o próprio Deus falando, filha, eu já te dei essa palavra, mas hoje eu estou te confirmando, os seus pés pisará muitas nações. Nesse momento, foi como se viesse um flashback, assim, de um momento que eu tinha 13 anos, o Senhor me lembrou, eu não lembrava mais desse momento, eu tinha 13 anos,
E uma pessoa, a líder na época da igreja, né, dos jovens lá da igreja, colocou a mão na minha cabeça e falou assim que estava tendo uma visão. Eu com 13 anos, nessa mesma posição, o Senhor me lembrou disso. E ela disse assim, eu tenho uma visão de um globo e esse globo, ele está diminuindo. E o seu pé está crescendo e o seu pé pisa em muitas nações. E foi exatamente a frase que a pastora lá nos Estados Unidos, 15 anos depois praticamente, falou para mim, como o próprio Deus, eu já te dei essa palavra e hoje eu estou te confirmando, seus pés pisará muitas nações. Foi a mesma frase, a mesma expressão. Na hora eu senti assim, uau, Deus está falando comigo, claramente, como assim? Eu fiquei assim, um misto de alegria com emoção, com tensão, com enfim. E aí depois disso, assim, foi um momento marcante, assim, né? Eu falo que foi um momento único. Eu cheguei em casa bem emocionada, né, amor? Compartilhei com o Júnior em lágrimas, assim, porque eu não tava... Quando você não acredita que aconteceu, porque foi tão real, tão vivo, assim, foi uma presença de Deus tão forte aquele dia. E aí eu contei pro Júnior, né? A gente se emocionou, oramos juntos. E aí foi o momento que a gente, de fato, tomou decisão, né? A partir desse momento, a gente teve certeza que aquilo que a gente estava pensando ia ser real. Mas, ao mesmo tempo, entra a questão da razão, né? Sou humano. Eu, como homem, querendo, prover, né? Sempre trazer ali o recurso para casa, o sustento, né? A gente começou a pensar... Porque a gente trabalha com vendas, nós somos comissionados. Então, assim, não é que todo mês tem lá o valor que a gente tem para receber e a gente vai receber aquele valor e a gente estava só querendo diminuir custos. Não, não era isso. A gente queria diminuir custos, mas ao mesmo tempo a gente tinha que trabalhar, né? E aí, até porque durante toda essa fase de planejamento, não existia o recurso para toda a viagem, para todo esse ano. Não existia. Na verdade, nunca existiu, né? A gente sempre continuou trabalhando, né? Para poder pagar a viagem. Inclusive, foi em novembro, né? Isso foi em novembro. Foi em novembro de 2021. Essa oração que a Ana recebeu. E a Ana não falou, mas a pastora também falou. E vai acontecer rápido. Quando ela falou isso, porque a gente já estava pensando em ir em janeiro. E ela não sabia. E ela não sabia. Né? Então a gente já sabia que aquilo que a gente estava pensando que era só eu e ela, nem eu acho que essa parte de ser em janeiro nem os nossos pais sabiam, né? A gente não tinha compartilhado. E aí a gente teve certeza então que Deus estava naquele negócio. Então a gente começou a... Depois disso aconteceu de outras pessoas, né? Aí eu falo assim que Deus abriu a porta do céu para responder e veio várias respostas. Eu acho que para confirmar mesmo de outras pessoas depois no processo. Que não sabiam. Que também não sabiam e que vieram orar com a gente e falaram que algo, né, aconteceria muito rápido, que algo novo, as pessoas iam achar que a gente era doido, mas que era para seguir firme, que o Senhor estava conosco e Ele iria nos sustentar. A gente recebeu essa palavra de algumas pessoas. Foi algo que nos deu uma certeza de que era para ir, apesar de não ter todas as respostas, tudo certo, né, o dinheiro, mas a gente entendeu que era momento da gente partir para essa aventura. E daí a gente conciliou o sonho com a nossa vida profissional, a gente criou o projeto do Voa Adiante, aí entra o Voa Adiante na história. Antes da gente entrar nessa parte do Voa Adiante, mais uma vez, né, vocês estão compartilhando aí, eu tô lembrando, com 13 anos você recebeu essa palavra que você falou, mas depois, com 15 anos, você foi para um projeto aqui que nós temos na nossa cidade, que é do Sal da Terra, que é o Euromission, são 30 dias, né? 28, 30 dias. Sim. Adolescentes, jovens, mais jovens, né? Acima de 15 anos, sim, porque adultos, né? Que fazem um projeto dando por alguns países da Europa, dançando, evangelizando. Então tem teatro, banda, né? Isso. E aí foi inclusive a minha primeira viagem internacional, quando eu tinha 15 anos. Eu fui com um grupo, né, da igreja, que minha mãe comentou, fui com a equipe de dança, mas tinha equipe de teatro, bandas. Eu fui a mais novinha do grupo na época, com 15 anos, o restante eram pessoas mais velhas. Mas foi o primeiro, assim, eu já sonhava em ir pra fora desde os meus 10, 11 anos, sempre sonhei com isso, mas com 15 foi a concretização de um sonho, assim,
além de estar fazendo evangelismo também, né? Poder conhecer alguns países. Então, tive essa oportunidade. Nós estamos abrindo o leque aqui, né? Mas eu vou só lançar. Vocês participaram de um grupo de dança de rua juntos, né, gente? Tem muito tempo. Nossa, Deus, não vamos tocar nesse assunto. Essa pergunta não está no roteiro. Mas a Rosiane comentou sobre a sua viagem, né, para a Euromística, que foi a sua primeira experiência, mas o Júnior também teve uma experiência internacional antes mesmo de retornar ao Brasil, né, que foi o período que você teve na Irlanda, né, morando lá. Com 19 anos eu fui para Irlanda, fui para aprender o idioma, fiquei praticamente 2 anos também, né? E depois voltei para o Brasil quando eu comecei a faculdade. Legal. E aí veio faculdade, trabalho. Sim. E o que eu queria comentar sobre a Euromission é porque ela tinha 15 anos, ela precisou de uma autorização para viajar, não tinha um centavo para viajar. Foi a parte. Deus abriu as portas, sim. Um tempo super difícil que a gente estava vivendo em família, né? Uma situação complicada e a situação financeira bem difícil, não tinha. E os líderes de jovens que você tinha na época, né, se mobilizaram, a igreja também se mobilizou para a oferta, para você conseguir ir, e foi, gente. Então, com 15 anos, a menina saiu, né, amor, e foi passar 28 dias fora por alguns países da Europa, dançando. Foi uma experiência tremenda, mas e um dia, e eu estava orando orando pela sua vida e pedindo, né, que o Senhor guardasse, direcionasse tudo, enfim. E veio essa mesma visão, né, que a pastora teve lá com 13 anos. Eu vi, e eu já tinha esquecido disso, né? Mas veio essa mesma visão, um globo e os pezinhos, os seus pezinhos, né? Que os seus pezinhos em cima desse globo, mas tomando todo o globo. E aí, nessa hora, eu até gelei, porque... porque assim, a mãe, né, fica preocupada e tudo, e aí veio uma paz tão grande no meu coração, depois compartilhei, né, com o Fernando, uma paz assim, não precisa você achar que vai ficar aqui, que vai ficar presa, já trabalha aí no seu coração, já fica em paz, porque o mundo não tem porteira para ela. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam como você está lidando com isso. A filha, primeiro, casou, foi morar nos Estados Unidos e agora está dando uma volta ao mundo. Como é que fica seu coração? Eu falo, gente, meu coração fica em paz, porque desde os 15 a gente tem essa 13, né? Deus foi te preparando, foi preparando vocês, né, nesse caminho, verdade. Preparando e eu acho o coração. que o Júnior também, porque ele foi morar fora, então os pais já tinham essa preparação também, né? E o próprio Júnior é uma confirmação, porque você imagina se o Júnior, né, não gostasse de viajar, não ia dar certo. Não fosse uma pessoa aventureira, disposta. Já falei pra Ana, teve uma época que ela queria estudar, tava estudando, ela queria medicina, né? Esse amor, se fosse médica, a gente não ia ter casado, não. De jeito não ia dar certo. A gente tem muitos amigos médicos e a gente sabe, assim, né, como eles são entrega, de entrega, né? Devoção que precisa ter para o trabalho. Estudam muito, trabalham muito e mas a gente Deus conhecia meu coração muito mais do que eu mesmo. Tem muitos testemunhos, se for voltar nesse daí também. Ele conhecia, né, o meu... Acho que sabe aquele versículo? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Confia nele. O deleita-te, assim, o alegre-se, né? É ter a sua alegria no Senhor. E Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Por quê? Os desejos que você tiver vai vir dele. Não é assim, eu preciso agradar a Deus para Ele satisfazer o meu coração. Muitas pessoas têm essa visão equivocada e eu já tive isso por muito tempo. E direto a gente tem que reajustar esse pensamento. Porque não é isso a ordem do versículo. É você ter o seu prazer no Senhor, se alegrar nele, sonhar como ele sonha. Porque aí ele vai plantar os desejos, planos no seu coração. E aí foi isso que aconteceu. Ele sabia o que era melhor para mim, mais do que ser médica ou qualquer outra coisa. Ele me levou para fazer relações internacionais, para estudar sobre países, sobre culturas, porque ele sabia que lá no fundo o meu maior sonho, meu maior desejo era conhecer o mundo, era conhecer outros lugares e que um dia ele me levaria para isso também, né? Então acho que isso, isso faz toda a diferença gostoso, também, muito né? bom ver a história de vocês assim, né? Sendo construída. E junto com o sonho, sempre está linkado com o propósito, né? E isso eu acredito que é o que norteia a vida e deve nortear a vida de todo ser humano. Todo filho de Deus precisa de estar sempre vinculado a um propósito
que Deus estabeleceu para as nossas vidas, né? E o sonho, de certa forma, ele quando está alinhado a esse propósito de Deus, olha, vai ter intempéries, vai ter as dificuldades, mas sempre vai existir uma paz que excede todo entendimento, porque você sabe que está cumprindo esse propósito. E aí a gente resgata aquela pergunta a respeito de como surgiu então o Voo Adiante, vocês falaram um pouquinho, mas assim, a partir desse projeto, como que foi o start dele? Né? Vocês startaram ele quando? E esse planejamento começou por onde? Por qual país? Tudo teve que ser muito rápido, né? Porque a gente estava em novembro, então a gente estava lidando com o quê? Com entrega de apartamento nos Estados Unidos, né? A gente praticamente doou tudo que a gente tinha lá para outras pessoas. A gente continuava trabalhando, atendendo os nossos clientes, então cliente em viagem, toda a questão administrativa, né? E ao mesmo tempo procurando vender o carro, procurando ver as atividades na igreja que a gente estava lá servindo ainda, e ao mesmo tempo começando a verificar as questões da viagem. Então, tudo assim, mais uma coisa, é como colocar mais uma colher de arroz no prato, né? Exatamente. Foi muita coisa ao mesmo tempo e em pouco tempo, né, que aconteceu. Eu creio que foi algo assim que acelerou para a gente organizar tudo para sair. E o Voo Adiante foi um projeto que surgiu nesse tempo, quando a gente decidiu fazer a volta ao mundo, a gente teve a ideia de criar um novo perfil no Instagram, né, para compartilhar as nossas experiências, como a gente fazia antes já, mas assim, aprimorar isso de alguma forma, e também criar o canal no YouTube, que sempre foi um sonho fazer nas nossas viagens, a gente sonhava em criar esse conteúdo, nunca tinha dado certo, e a gente falou, esse ano então a gente vai tirar isso do papel, a gente vai criar o canal, que é Voo Adiante também, criou o nome, né, surgiu com a ajuda de alguns amigos também. Sim, a gente teve algumas reuniões, o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal aqui no Brasil, alguns amigos nossos, inclusive o nome, né? Bastidores, o pessoal que está aqui nos bastidores contribuiu de forma muito grande para esse nome também. A gente conversou, trocou ideia, os conselhos, né? O Júnior falou uma pérola aqui no início, que é ouvir os conselhos na multidão dos conselhos da sabedoria, né? E a gente ouviu alguns conselhos para criar esse novo nome, criar o perfil. E daí a gente abriu o Instagram, abriu o canal no YouTube e começamos a viagem mesmo a partir dos Estados Unidos em fevereiro e partimos no sentido oeste, né? Sim. Rumo para a Ásia. Então a ideia, uma das regras do bilhete era a gente tem que sair de um ponto aqui no globo, seguir numa direção e continuar seguindo na mesma direção. Não podia voltar e voltar. Ou seja, você está falando do bilhete, até para que as pessoas possam entender, porque é um bilhete único, né? É um bilhete único. Foram 10 voos comprados, né? Tudo teve que ser emitido naquele momento. Então, são 10 voos e tem que respeitar várias regras, né? Entre elas, essa que a gente já falou, que tem que completar uma volta, no máximo 10 voos, 6 stopovers. O que são os stopovers? É quando você chega num lugar, você pode ter uma janela de quantidade de dias ou meses naquele lugar e depois você pega outro voo para o próximo destino. Sim. Então, juntou, né, o nome Voo Adiante com a viagem que a gente sempre teria um voo adiante. Né? O nome tem um duplo sentido, não sei se todo mundo percebe isso quando escuta, mas é V-O-O adiante, voo, de voar, então né? Vamos deixar aqui então, também para o pessoal É um voo, sempre tem um voo a seguir, ou seja, um destino a seguir, mas também tem o sentido do voo, de ir adiante, de estar sempre caminhando para algo que está para acontecer, enfim. Eu queria só antes de você dar sequência aí, Ana, você falou aí, né, tem muitas coisas que envolvem essa decidir para onde ir, como ir, quando ir, onde ficar. E a gente percebe assim o quanto isso é trabalhoso às vezes, né, Júnior? Se você quiser compartilhar um pouquinho. Nós fazemos isso para clientes todos os dias, né? É totalmente diferente essa viagem que a gente está fazendo, uma viagem de férias. Uma viagem de férias, vamos colocar aqui um exemplo, né? Uma viagem para a praia. O pessoal normalmente ou quer um resort, ou quer um hotel próximo da praia, e ali é muito fácil você definir onde você vai ficar, porque são apenas 7 dias, você vai ter uma passagem de ida, ficar 7 dias, curtir aquele local, pegar a passagem de volta para sua casa,
né? Então, você já sabe que é um perfil turístico. Uma viagem de volta ao mundo... Já tem um orçamento definido, já tem um orçamento né? definido, então facilita muito. Então, você sabe até o máximo que você pode chegar. Poxa, vamos ficar nesse lugar mais legal? Vai encaixar no nosso orçamento? Não vai? Então, como a gente não tinha certeza do orçamento, nós ficávamos também querendo aproveitar a cultura de cada lugar. Sim. Então, não era só uma viagem de turismo, né? Por mais que venha a produção de conteúdo, que a gente coloca lá no Instagram, no YouTube também, teve essa questão de imergir na questão cultural, né? Então, a gente aprendeu, inclusive, falar obrigado em vários idiomas. A gente fazia questão, né? Porque aquele contato com as outras pessoas de outros lugares é muito legal. A gente chegou a passar, a gente ficava muito mais tempo do que uma pessoa numa viagem turística em determinado local. Por exemplo, na Tailândia, que inclusive foi nosso primeiro destino, já te respondendo, né, sobre por onde a gente começou. A gente saiu dos Estados Unidos, fizemos uma conexão. Vocês saíram de Nova York? A gente morava na Flórida, né? A gente foi para Nova York. De Nova York a gente pegou um voo para o Japão. Passamos em Tóquio. Passamos em Tóquio, foi só uma conexão, infelizmente. Como era a pandemia, tava tudo fechado, a gente o Japão tava fechado, né? A gente só conheceu o aeroporto mesmo, os robozinhos que ficam andando lá, bem Japão, assim. E aí, depois disso, pegamos um voo pra Tailândia. E lá na Tailândia, nós ficamos 2 meses. Então, assim, uma viagem pra Tailândia não é 2 meses. Mas nós tivemos tempo de imergir mesmo na cultura, de conhecer várias regiões do país também. E foi lá na Tailândia o início do projeto. Então, respondendo sobre a questão das redes sociais, né? Como começou? O nosso Instagram começou com 0 seguidores, final de janeiro desse ano, 2022, 0 seguidores. E aí começamos esse projeto de postar diariamente stories, feed, enfim, dar dica, compartilhar nossas experiências. Diariamente na Tailândia, foram 2 meses seguidos, né? E depois de lá a viagem continuou e o Instagram foi crescendo também, né? Foi agregando coisas, a gente foi aprendendo muita coisa também nesse meio tempo, né? Então... a questão, só voltando à questão também da dificuldade, é difícil, viu, gente? Falar pra vocês, é muito difícil. Isso aí, fala porque pessoal. A gente tá trabalhando, a gente continua trabalhando normalmente. Sim. E aí, às vezes, a gente tá fazendo um orçamento para um cliente, fazendo um roteiro, o cliente tá no aeroporto, não estão encontrando a reserva do cliente, que isso acontece, né? E ao mesmo tempo a gente tem que ver o nosso. Então já aconteceu várias vezes, a gente tá um dia antes. Clientes nossos, por favor, nunca façam isso. Vamos comprar sempre com antecedência, tá? A gente nunca aconselha isso, mas nessa viagem nossa aconteceu várias vezes. Diferente, né? Tem o fuso horário, Tem o fuso horário, então já teve vezes conexão. a gente trabalhar, tipo, 20 horas, dormir 4 horas no dia, quando a gente tava na Tailândia, porque o fuso era de 12 horas em relação ao Brasil. A gente passava o dia todo lá, a hora que dava 8 horas da noite, a gente já cansado, o Brasil acordava aqui, 8 horas da manhã. Nossa. E aí a gente tinha que começar a Na trabalhar. madrugada a gente 9 tava horas trabalhando. da noite, 4 horas da manhã, a gente às vezes estava trabalhando. Quem vê o Instagram, às vezes vê os vídeos no YouTube, fala, nossa, que lindo, olha, eles estão na Tailândia, olha esse mar, que bonito. Não sabe, às vezes, que a gente estava dormindo de madrugada, enfim, que tem os Olho desafios, fundo. né? Especialmente no início da viagem, para adaptação, porque a gente também estava convivendo. É uma realidade diferente da gente adaptar com estar junto 24 horas por dia. Trabalhar, a gente já trabalhava junto. Só que a gente aumentou um trabalho a mais, que foi o rodeante, que é tomar várias decisões ao mesmo tempo. Então, assim, foi um grande desafio, né, amor? E outra coisa também que vocês enfrentaram foi a questão das adaptações, né? Por exemplo, vamos para um destino. Chega lá, o país, né, ou algumas cidades estão num período do Ramadã, por exemplo. Aconteceu, A Não gente foi? chega num lugar, é uma língua diferente, é moeda diferente, né? Às vezes, culturalmente falando, como o Ramadã, né? Que aconteceu quando a gente foi pra Turquia. Sim. A gente modifica ali o que a gente Ajustou, tinha né, o roteiro. de planejamento, né? Mas tem até um fato engraçado, né? Porque a gente saindo da Tailândia, aí a gente pegou um voo pra Turquia e chegou na época do Ramadã, a gente definiu por sair daquela região para depois voltar, né? Porque muitos lugares turísticos estariam fechados e a gente queria conhecer. Então nós fomos para os Balcãs, né? Chegando nos Balcãs, a Ana Flávia vira para mim, abre a carteira. Nossa, amor, olha o tanto de dinheiro que eu tenho. Tudo da Tailândia. O que eu ia fazer com aquele dinheiro naquela hora, né? Amor, não faz isso. Isso aconteceu em outros lugares também, né? Mas essa é a parte legal, Gente, mas ao mesmo tempo... No caso da Tailândia, a gente teve um tempo lá, mas assim, nos Balcãs especialmente, teve país que a gente ficou 7 dias, 5 dias. Ficava 5, às vezes, numa cidade,
4 dias em outra cidade, de repente a gente já não dava tempo nem de acostumar com a língua, tava aprendendo a falar obrigada, eu já tava em outro país que era outra coisa, outra Era moeda, outra cultura, outra moeda, mudava uma tudo, outra... assim. Essa parte dos Balcãs foi, eu acho que talvez bem Uma das desafiador. mais cansativas. Foi muito assim. cansativo, porque a gente conheceu ali, só ali Praticamente foram 2 meses, 8 países. Bulgária, Macedônia, Sérvia, Balcãs, quando a gente fala isso, são esses países. Croácia, Sérvia, Bósnia, Montenegro. Herzegovina, Montenegro. Isso. Então, esses países, até que não Macedônia do não Norte. são tão assim conhecidos, né? Turisticamente, foi uma experiência ótima, Foi inclusive. muito legal. Porque a gente pôde conhecer bastante da cultura e tudo. E um ponto interessante nisso, até me lembrei aqui, é que isso agregou também profissionalmente, não só a experiência cultural e tudo que a gente aprendeu nesse tempo, mas assim, profissionalmente, o fato da gente conhecer lugares que antes a gente não conhecia, isso faz toda a diferença agora pra gente montar um roteiro, pra gente definir uma viagem, ou aconselhar, orientar algum cliente até mesmo, né? Isso, tipo assim, impacta muito pra gente entender como que é a rotina, como que funciona em cada destino. Então, isso Porque é foi- muito diferente, né, Jonas? Assim, até para quem nos ouve, que está assistindo esse podcast, e eu também, por exemplo, que não domino esse mercado, não conheço esse universo, né? A gente está, assim, sempre pensando, quando pensa numa viagem, a gente é muito simplista, né? A gente vai dar um Google, faz algumas consultas básicas e já acha que está sabendo de tudo. Mas uma viagem, ela tem toda uma complexidade, principalmente viagem internacional, né? Sim. Porque você está envolvido praticamente numa cultura diferente, envolvido com detalhes que precisam ser sim. pensados e também tudo aquilo que surge de surpresa, Sim, o sim, inesperado, né? Às vezes ambientes inóspitos que acabam sendo vivenciados, né? Situações difíceis que não tá em nenhum tipo de roteiro, nenhum tipo de planejamento. Sim. Mas para nós que somos leigos, a gente faz uma coisa bem simplista. E essa experiência que vocês viveram, estão vivendo, eu acredito que facilita muito, porque quando vocês falam ou planejam ou dão alguma consultoria para os clientes hoje, eu creio que ela é recheada com experiência. Sim. Vocês estão falando de algo que vocês vivenciaram, não é porque vocês ouviram falar. Sim. E vocês têm provado isso com alguns clientes, né? Os clientes Sim. que vocês têm direcionado, feito algumas coisas, eu vejo vocês Sim. comentando com a gente aqui sobre como as viagens têm gerado experiências acima da expectativa dos clientes, né? Sim, a gente Isso- aprendeu muito, né? Nesse tempo. Isso sempre linkado também com o perfil de cada pessoa, né? A gente já teve cliente que viajou por 15 dias na Europa e fez 8 países, que foi o que a gente fez em 2 meses, foi muito cansativo pra gente. Então, alguns querem carimbar o passaporte e, tipo, falar, nossa, eu já estive nesse lugar, eu já estive naquele. E outras pessoas querem passar o máximo de tempo num determinado país para imergir, conhecer como que é a vida de um local, né? E isso faz toda a diferença também na hora que a gente faz os roteiros. Sim. Legal, isso é muito interessante porque auxilia, né, todas as pessoas que têm o desejo de viajar, de pisar fora do país, ou que alguns até que já viajaram, mas querem de repente assim conhecer novos países, né? A importância de ter um planejamento e principalmente uma orientação, porque sempre tem algo que sai fora do planejamento. Sempre. E para isso Imprevistos, né? precisa Muitos de ter imprevistos. pessoas às vezes experientes para poder orientar e auxiliar diante desses imprevistos que sempre acontecem, né? Fica a dica aí, né? É isso aí. E aí, quais foram as lições que vocês tiraram, né, desse tempo de viagem? O que foi marcante? Lições mesmo para a vida que vocês tiraram desse tempo? Eu acho que o mais importante, assim, foi o relacionamento, né, com as pessoas. Uma situação que, assim, impactou. Lembra quando eu falei do Ramadã, que é um período que os muçulmanos, eles tiram de jejum, né, e eles passam o jejum o dia todo. Então, normalmente, no pôr do sol, eles têm até o horário exatamente que para quebra do jejum, né? E isso acontece só no final do dia. Então, normalmente, nem água eles tomam, né? É bem intenso, e isso durante 40 dias. E a gente estava pegando justamente um ônibus da Turquia, saindo de Istambul, indo para Bulgária.
né? E aí dentro do ônibus, no entardecer, assim, bem quase no pôr do sol, chega um turco e senta assim do nosso lado, mais na frente do ônibus, né? E a gente vê lá ele quieto e do nada ele vira assim pra gente e oferece algo assim. Na hora que a gente olhou, eu nem sabia o que era, né? Ah, Ana, são tâmaras. Eu, não, muito obrigado e tal. Aí ele, não, toma, assim. Ele não falava inglês, né? Então a comunicação foi até um pouco difícil no primeiro momento, mas depois eu peguei o celular, coloquei no tradutor do português pro turco para poder falar com ele, né? Aí ele falou assim, não, por favor, toma, né? Porque a tradição deles é de sempre que for quebrar o jejum, compartilhar o que tem, né? E normalmente eles quebram o jejum com as tâmaras ou frutas secas e água, né? E ele falou assim, olha, eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho eu quero compartilhar com você. Isso foi muito legal. É verdade. A gente foi chegar, era tipo quase 1h da manhã em Plovdiv, na Bulgária, né? Eu falei assim, cara, eu tenho que te dar um presente. Aquilo me impactou tanto, né? E eu tinha uma única camisa do Brasil que eu queria sempre vestir em cada lugar. Eu fui abrir a mala lá 1h da manhã. Falei assim, toma, camisa do Brasil pra você. Ele ficou feliz, me beijou. Acho que quem quiser ver esse momento, essa cena, a gente tem nos destaques lá no Instagram. Tem um vídeo desse momento também. Ele ficou super feliz com a camisa do Brasil. Depois, inclusive, ele ajudou a gente, porque a gente parou no meio do nada, num país totalmente estranho. A gente tinha que pegar um traslado, ninguém falava inglês nesse local, não era um destino tão turístico assim. Um dos desafios, inclusive, dos lugares não tradicionais que a gente vai é esse. E aí ele ajudou a gente, ficou lá com a gente, todo mundo já tinha ido embora, ele ficou lá até a gente conseguir um táxi, ele chamou o táxi pra gente, explicou pra onde a gente ia e ficou até a gente sair. Então até nisso a gente via o cuidado de Deus. E aí entra na resposta também sobre lições, coisas que a gente aprendeu. A gente viu a bondade do Senhor o tempo inteiro, assim. Então, assim, mais do que a gente conhecer lugares bonitos, explorar a cultura e viajar, né? Conhecer coisas e lugares, é a gente se conectar com pessoas. As pessoas que a gente conheceu, que a gente encontrou, as pessoas que passavam no nosso caminho, a atendente do avião ou do ônibus, a pessoa como esse, né, caso do turco, os pequenos detalhes que a gente pôde ver a bondade do Senhor. E também a gente pode, creio eu, né, que expressar para as pessoas, né, que elas são amadas de alguma forma. A gente teve uma ideia de um presente, da ideia do presente que a gente teve também de compartilhar o presente de um lugar para outra pessoa que a gente nunca viu na vida, algumas coisas assim que foram criando ideias, mas assim, para pessoas, é conectar com vidas mesmo, né? Inclusive a gente conheceu pessoas no início da viagem, um casal que depois nos convidou para ir para casa deles lá na Holanda. Flávio e Renata, vocês estiverem beijão assistindo pra vocês. Obrigada por tudo. E começou assim, a gente conheceu pessoas e aí a gente foi para a França, depois ficamos na casa de amigos lá em Paris, amigos em Besançon. Né? Jaque Vanson, Gabi, beijo pra vocês, Letícia e Thiaguinho. Beijo pra vocês. Depois a gente foi pra Inglaterra e ficamos Andréia, Simon, beijo pra vocês. Fernanda também. Fernanda, né? Richard. Tantas pessoas, depois de tudo isso, assim, foram meses que a gente foi acolhido na casa de pessoas, né? Então a gente viu o amor e o cuidado de Deus da gente. Vou chegar lá, mas assim, nesse meio tempo a gente foi vendo o cuidado de Deus, assim, em nos abençoar, porque foram pessoas que nos abençoaram. A gente pôde passar dias, né? Isso eram hospedagens a menos, vamos dizer. Hospedagem a menos que a gente tinha, né? Mas ao mesmo tempo a gente brinca assim, o começo da viagem, né? Foi muito legal, foi tudo muito novo, muito rápido. Só nós dois, e né, muita produção de conteúdo o tempo todo, até que chega julho, a gente começa a rever amigos de infância, a minha prima lá na Inglaterra, né? As minhas primas na Inglaterra, nossos amigos e até... E depois de tudo isso, assim, fora que a gente viu amigos que viajaram, a gente encontrou na Europa também. Então, assim, foi uns meses de recarregar as energias, assim, encontrando pessoas, né, e tendo esse relacionamento. E depois, até mais do meio da viagem pra frente, uma pessoa que nos seguia, já nos acompanhava desde o início da viagem. Desde a Tailândia, trocava mensagem, conversava várias vezes, assim, a gente ficou amigos de muitas pessoas que começaram a seguir a gente. Foi algo bem legal também, conectar com as pessoas online, assim, pessoas que viajaram junto com a gente. E daí ela nos convidou pra ir pra casa dela, que quando vocês vão vir em Portugal... Né? E acabou que a gente foi parar na casa da Gabi que também tá escutando aí a gente não a conhecia presencialmente, foi um link que a gente teve, né, na viagem, a gente foi pra lá, o Miguel, filho dela também, a gente pôde conhecer. Muito obrigada por nos receberem, a gente realmente viu
a graça, a bondade, o amor de Deus, presenteando com esses relacionamentos, com essas pessoas em toda a viagem, né, amor? As pessoas, assim, porque abrir a porta da casa, gente, é algo muito íntimo, né? É verdade. A gente estava acostumado, às vezes, a ficar em hotel, ficar em apartamento, né? sim. E a partir do momento que a gente fica na casa das pessoas, a gente consegue ver também como que é a vida da pessoa naquele país, né? Participa um pouquinho da cultura, da rotina que eles têm em cada lugar, né? Isso foi show de legal. bola. E pessoas também que nem estavam em casa, né? Só deixaram um bilhetinho, a chave. Heron, verdade, Tati, gente. beijo pra Londres. vocês. Meu primo lá em Londres também. É Muito verdade. louco, né? Assim, é tão engraçado porque Deus, ele fez algumas coisas, assim, bem top com a É gente. verdade, específica. Porque a gente podia ir pra Londres em uma determinada data. E foi justamente a data que meu primo tava viajando com férias em família, cedeu o né? apartamento Falou assim, dele não, pra vou deixar a gente. chave aqui pra vocês ficam aqui. Então, assim, Nos foi... detalhes, tanto nos detalhes quanto em coisas maiores, a gente vê a bondade de Deus. E aí entra numa lição também que é dependência de Deus. E entender que a provisão vem dele. Porque essa questão financeira, como o Júnior disse, era um ponto de preocupação, tensão, foi desafiador em muitos momentos, porque como o Júnior disse, a gente depende de vendas. Se não vendeu, e aí? A gente tá lá no meio do nada da Bulgária, estamos dormindo hoje, onde a gente vai amanhã? Às vezes aconteceu alguns momentos da gente dormir hoje e não ter onde a gente vai amanhã, no meio do nada, assim. Então, assim, foram desafios, mas a gente pode ver que a gente estava dependendo 100% de Deus. E ele foi o nosso provedor e tá sendo, né, até hoje. Obrigado vocês por nos receberem na casa de vocês também. Hospedagem a menos dessa volta. É verdade. Mas eu tenho umas pela frente. Quem quiser, inclusive, ceder a casa, Não, fica à vontade. eu tenho que falar uma coisa, porque como é bondade, graça e misericórdia de Deus, mesmo vocês tendo aqui, né, pouso e tudo, mas assim... a gente pediu um colchão, né, emprestado esses dias, né, eu falei, aqui no prédio, falei, gente, alguém tem um colchão aí de casal, né, deixa eu melhorar aqui a acomodação. Tem um colchão de casal e uma vizinha preciosa aqui, né, Eliane, o Juliano, ela falou assim, não, vocês podem, na verdade eu tenho colchão, mas... eu vou pedir para alguém, né, deixar a chave do apartamento. Eles podem ficar no apartamento, eles podem dormir. Eu fiquei ouvindo a mensagem dela, falei, gente, esses meninos não tem lógica. O povo oferece a casa, né? Oferece a casa, do tipo assim, né, vocês não se conhecem, Sim, eles acompanham vocês, mas não se conhecem, mas assim, toma a chave da minha casa e fica, e dorme, e deita na minha cama e dorme, né? É engraçado porque a gente recebe... todo lugar que a gente passou, a gente se sentiu muito bem recebido. Muito amado, né? E tipo assim, a gente se sentia em casa, em todos os lugares. Inclusive, se a gente esqueceu alguém aí, verdade, nos perdoe. pensando se a gente porque são tantas pessoas, né, que a gente queria, às vezes, lembrar aqui e honrar, falando o nome. Verdade. Mas sinta-se amado se você participou em algum momento com a gente verdade. nessa volta ao mundo, né? A gente se sente muito especial, né, por cada momento. Inclusive, essa mesa aqui, gente, eu até brinco, né? Porque no Brasil, desde quando a gente chegou, vai fazer daqui 10 dias, 2 meses que a gente tá, eu já ganhei 8 quilos praticamente. Tudo que eu perdi da viagem, eu consegui recuperar aqui. Minha mãe, né? Mãe, beijo pra você, meu pai também. Isso. Eu e a Indalécia somos amigas já tem muito tempo, né? A mãe do Juninho. Nós estamos aí num projeto, gente, engordar o Juninho. Foi desafiador, né? Legal. Bom, nós estamos partindo para o fim, né? E antes da gente, vocês darem uma mensagem, né, de incentivo e até mesmo de inspiração para todos os nossos seguidores, né, que estão assistindo esse podcast, estão ouvindo o podcast, eu gostaria de tratar de algumas questões assim, curiosidades, né? Tem muitas pessoas que costumam colecionar selos, colecionam moedas, colecionam canecas, mas pelo visto, vocês até trouxeram aqui, vocês colecionam imãs de geladeira, né? Até porque, como vocês não têm moradia, Não e não, tem espaço. as malas de vocês é a única coisa que vocês têm, né? Verdade. E não tinha espaço para poder sair de um país para outro comprando presentes, comprando coisas para vocês, ou seja, vocês tinham que viver com uma limitação muito grande de transporte, mas os imãs deu para poder carregar, né? Se Não tivesse tem, que não. falar assim, uma das coisas mais ruins da viagem,
A primeira é não ter dinheiro, né? Certo. Porque se tivesse dinheiro, você ia comprando mais mala, não tem problema, né? Mas a segunda é justamente não poder trazer. A gente gosta muito de souvenir, né? E quando a gente morava aqui em Uberlândia, a gente tinha, cada cantinho da nossa casa tinha Decoração. algo de... Quando vocês tinham uma geladeira? Quando a gente tinha... Não, além da geladeira, né? A gente tinha algo de algum lugar que a gente já tinha ido, né? Dos países que a gente tinha ido. Então, a gente falou o quê? Poxa, pelo menos o imã não vai aumentar tanto o peso das malas, né? Então, o imã a gente conseguiu pegar de cada lugar, a gente Foi a trouxe. única coisa que a gente conseguiu trazer, assim, de cada lugar que a gente foi. Legal aqui. Para você que está apenas ouvindo o podcast, está aqui em cima da nossa mesa aqui, vários imãs, talvez aqui uns 20 imãs aproximadamente, né? Eu não contei não, mas assim, de vários lugares por onde eles passaram nessa trajetória dos últimos 10 meses desse projeto Voa Adiante, Pode né? colocar lá no Instagram, né? Depois, para eles verem, né? É isso aí. Vai tirar uma foto, fotinha, depois né? até como vocês falaram que abriram, né, o canal no YouTube, também assim nas redes sociais, no caso do Instagram. Sim. Você estava comentando logo um pouco atrás sobre ter começado o Instagram em janeiro desse ano, de 2022, e hoje, praticamente 10, 11 meses de projeto, já são mais de 22 mil pessoas que seguem vocês, né? E que compartilham. Mas uma experiência legal que eu tenho visto, assim, vocês se especializaram na elaboração de conteúdo, que não é fácil, né? Elaborar conteúdo, produzir conteúdo, não é um processo muito fácil. Mas eu percebi que vocês pegaram, assim, eu acho que a mão, ou talvez pegaram o pé, né? Com os rios, né? Que é algo que traz um tipo de visualização, né? Fala um pouquinho sobre a estatística, aonde vocês alcançaram com os rios que vocês produziram. Então, você quer falar? Eu vou começar lá no começo, quando a gente foi abrir o Instagram, a gente conversou com o Cleiton e com a Dai, lá dos Estados Unidos, né? Eles tiveram, assim, uma influência muito grande no planejamento do que a gente ia fazer, né? Nos deram várias ideias. E aí eu e a Ana, assim, na verdade, mais eu do que a Ana, eu falei assim, não, a gente vai ter que bater pelo menos 1000 seguidores a cada mês de viagem, né? Mesmo não sabendo que seria possível ou não. E aí a gente teve essa ideia de ter um conteúdo criado, que são os Reels, aqueles vídeos curtos, né? Durante 3 meses, pelo menos, todos os dias, né? Sem falhar nenhum dia. Então, não importa quão cansado a gente estava, pelo menos um vídeo a gente teria que colocar lá. Foi uma estratégia que a gente usou no início, a gente estudou, assim, algumas coisas pra gente começar, mas durante o processo, durante os meses, a gente começou a aprimorar, porque os 2 primeiros meses a gente foi aumentando o número de seguidores, né? Começou a saber que a gente estava dando uma volta ao mundo e tudo, mas a gente criava conteúdo, e era aquela coisa. Aí, um certo dia, um dos nossos vídeos viralizou. E a gente tinha um planejamento de post. E aí, um vídeo, assim, que a gente nem imaginava muito, um vídeo muito curto, viralizou, assim. Começou a alcançar um número de visualizações muito acima do que a gente esperava, assim, do que os outros, né? Para quem tá assistindo ou escutando, só para pensar, nossos vídeos batiam tipo 1000 visualizações, 2000 visualizações. Aí teve um que bateu 10 mil, a gente, poxa, que legal, né? Será que viralizou? Não. Bateu O que 50. viralizou foi 450 mil. Que o primeiro vídeo assim que a gente pensou, poxa, que legal, né? Nossa, a gente tem que fazer mais 400 coisas assim. mil, a gente já tava assim, uau, 400 mil pessoas, né? Ou 400 mil visualizações nesse vídeo. Então, o que tem de diferente nesse vídeo? Daí foi um dos pontos, né, que a gente começou a analisar aquele vídeo. Vamos tentar aprimorar isso e fazer algo nesse sentido. Vamos ver se também faz sentido para as outras pessoas, né? E aí foi o que a gente fez. Aquele famoso vídeo, a gente acho que se especializou nesse vídeo depois, que é a gente está num lugar, aí põe o celular no chão, bate o pé no celular, e a hora que tira o pé, a gente está em outro destino conhecido, enfim. E aí a gente começou a fazer isso, em cada lugar que a gente ia, a gente começou a ver que o pessoal gostou, e a gente começou a fazer algo no timing da música certinho, e acho que esse foi um ponto, assim, que explodiu os vídeos. A gente tem, só desse tipo de reels, que é de bater o pé e subir, tem mais de 20 milhões de visualizações hoje nesse tipo de reels. No total dos nossos vídeos são mais de 40 milhões de visualizações no Instagram, né? E como o Fernando falou, nós já alcançamos a marca aí de mais de 22 mil seguidores. Então, assim, a gente viu que a gente está no caminho certo. Agora, esse tempo agora aqui no Brasil, que a gente deu uma paradinha, assim, naquele
aquele ritmo intenso de produção, de conteúdo, de postagem tão constante como a gente estava, mas a gente pôde aprender muito durante essa jornada. Eu creio que a gente ainda tem muito para aprender também, para pôr em ação aí no adiante. Com certeza, a gente percebe que vocês, no começo, né, começaram ainda um pouquinho assim, mas logo vocês pegaram um ritmo e uma forma de fazer muito próxima, muito como vocês são mesmo, né? A forma que vocês são, a desenvoltura, a comunicação. A gente também percebe que vocês amam fazer o que vocês fazem. Muito antes do projeto Voa Adiante, com as Arpei Viagens, a gente consegue ver isso. Vocês viajam com cada pessoa, curtem, se imaginam lá, imaginam as pessoas lá o apoio, né? Não só a venda das passagens, os roteiros que vocês fazem. É muito gostoso de ver como vocês fazem com tanto amor, com tanto carinho. Muito bom. Legal, deu vontade de fazer, sabe o quê? Sabe aquele de cara a cara com a Gabi? Vocês lembram? Aquelas perguntas? Perguntas rápidas e respostas rápidas. Eu falaria assim, mais ou menos assim. Qual o destino? Qual o próximo destino? Qual o próximo destino? Qual o próximo destino? Próximo destino, nós iremos... Praia no Brasil. Pra praia no Brasil, pra Pronto, nossa aí, ó. família. Fechou a resposta. Olha só, pela primeira vez a gente tem Deus, a possibilidade aí a oportunidade de viajar, né, com os meus pais e também com os meus sogros, Vamos né? pro Nordeste. E a cunhada também, Fernandinha, que tá assistindo a gente, é inscrita no canal já, se você não é, né, gente, não custa nada, vai lá, se inscreve. É isso aí, Juninho, fala com o pessoal do canal, fala aí com Qual eles. próximo? Qual a língua mais estranha que vocês ouviram? A língua mais estranha é o tailandês, eu acho. Pra mim. Tailandês, acho que sim. Eu não consigo... Sawadika. Sawadika. Copo com K. A Ana Flávia lembra? É cantado, né? É uma língua bem bem cantada, legal, assim, é bem interessante. A praia mais bonita que vocês foram? Nossa, essa é difícil. A praia mais bonita. A praia mais bonita é a praia mais bonita do mundo pra mim. Navajo Beach, na Grécia. Tá aqui. Mas eu também gostei muito de Fifi na Tailândia. Eu tenho que falar duas, gente. Tailândia e Grécia, nível praia. Qual a moeda mais bonita que vocês viram? Da Da Inglaterra. Macedônia do Norte, pra mim. Pra mim foi da Inglaterra, de Londres. A nova. Antes da rainha ter falecido, né? No caso, era o rosto dela, umas notas maravilhosas de Londres. Um susto na viagem. Susto na viagem? Quase perder a mala lá em Milão. Gente, vocês vão ter que ir lá no Instagram e ver essa história, Perrengue. porque foi um dia cheio de perrengues. Perdi a mochila com o meu computador, com o meu instrumento de trabalho. E depois quase perdemos a mala. Foi Extraviaram bem todas tenso. as nossas malas, enfim. Susto. Na África do Sul, qual o animal mais bonito que vocês viram? O leão. O leão. É outra Eu história. gosto de isso aí. girafa. Acho lindo. Bom, então acabou de frente a frente com o Gabi, Graças a Deus acabou. que tava terrível, né, essa parte, né? Mas, tirando essa parte de brincadeira, né? Que lição, ou que conselho, ou que mensagem que vocês gostariam de deixar aqui para a gente poder encerrar o nosso podcast do Café em Família? Quer começar? Pode ser. Então vai. Eu acho que eu falaria para as pessoas sonharem e saberem que se você de fato persiste nesse sonho, né, e coloca isso diante de Deus, foi algo que a gente fez, e se esse propósito, esse sonho está alinhado com o coração de Deus, você não duvidar, né, você ter fé que isso vai acontecer, porque a gente deu um passo de fé, muitas coisas na nossa vida, né, foram assim, como fé mesmo, de acreditar no primeiro um sonho que está no nosso coração e depois entender que aquilo era um propósito, estava alinhado com o propósito de Deus e a partir daí não duvidar, porque eu creio, né, que a nossa fé, ela move montanhas mesmo. Então, o fato da gente ter a fé e falar, nós vamos fazer isso, nós vamos conseguir, as coisas foram fluindo e saber que Ele está por trás de tudo, né? Que Deus está contigo. Então, a maior lição seria a pessoa sonhar e acreditar mesmo, sabe? E ter fé
de que vai acontecer. Nós gostamos muito de linkar a parte espiritual com a parte racional, né? A Ana é mais espiritual, a gente brinca assim, mas eu gosto de levar muito para a razão também, né? Lógico que Deus sempre tá ali, vai abençoar se você tiver um plano, mas você tem que tomar uma ação, Sim. né? Então eu tive a oportunidade de compartilhar essa semana com os atletas de Cristo, né? Uma coisa que eu falei lá e eu quero deixar aqui pro pessoal também, saber qual que é o seu talento, né? Isso é muito importante, porque na maioria das vezes o talento que a gente tem está ligado com o nosso propósito. Então isso vai facilitar em muito, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, né? Na questão espiritual também. É sempre saber isso, né? Saber qual é o seu talento e onde você vai levar o seu talento para cumprir o seu propósito. Legal. Legal, muito bom, Muito gente. bom, que bom, né? Tá acabando. Tá acabando, mas quem sabe depois dos próximos destinos, os próximos projetos que virão pela frente, né? A gente volta aí, quem sabe na terceira, quarta temporada, para a gente dividir um pouquinho mais daquilo que Deus tem ensinado para vocês através desse projeto. Bom, então, muito obrigado, Ana, Júnior, por ter dividido um pouco da experiência de vocês aqui com a gente. Foi um prazer mesmo, né? Foi muito gostoso estar aqui com vocês para dividir com as pessoas que seguem, né? Essa história. Obrigado. Obrigada. A gente tem que agradecer, né, amor? Pelo convite. Foi um prazer, foi um privilégio a gente estar aqui na mesa compartilhando. Obrigada por nos ouvir. Obrigada a todo mundo que ficou até o final também para nos escutar um pouco da nossa história. Foi um prazer poder compartilhar com vocês. Só agradecer, gente. Obrigado aí pela oportunidade e por receber eu aí na família, né? Legal. Você é muito bem-vindo, Júnior. É isso aí, pessoal. E você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. É verdade, né? obrigada, Espero gente. que essa história, né, tenha te empolgado, tenha te incentivado, né, nos seus próprios projetos, que você possa aí refletir sobre algo que Deus tem falado no seu coração nesse momento. E aproveita para continuar compartilhando, dividindo um pouco dessa história, desse projeto também do Café em Família, para que mais pessoas também possam escutar esses podcasts que virá agora dentro da segunda temporada. Sim, tem coisas tem coisa muito legal, legais né? que nós estamos preparando, pessoas, entrevistas, nós vamos tratar sobre alguns assuntos específicos para edificar a sua vida, edificar a sua casa. Até aqui, nosso muito obrigado, um beijo no seu coração. Né? Abraço, gente. Beijo. Tchau. Tchau.